Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre como controlar a autenticação nas rotas no React Router versão 4 dentro do React.js, beleza? Para isso a gente vai começar criando um projeto React.js. Aqui eu vou utilizar o Create React App, que ele já vem com essa parte do Webpack, Babel e toda essa transpilação de código, né? Tudo é encapsulado em um pacote chamado React Scripts, então a gente não vai precisar configurar nada dessa parte, né? Toda a parte do Webpack já está pronta para a gente. Eu vou criar um projeto aqui chamado Rota, pode ser Route Auth. Você pode criar o projeto como bem entender. Enquanto ele vai instalando aqui, eu vou pausar um pouquinho e volto quando ele terminar. Show de bola, agora que eu já terminei de instalar aqui meu projeto, vou abrir ele aqui e já vou abrir no meu Visual Studio Code também. Deixa eu colocar o Visual Studio Code aqui já no tamanho da tela grande. Perfeito. Agora a gente vai precisar começar instalando o React Router DOM. Que é o pacote que a gente vai utilizar para fazer as rotas, beleza? Aqui eu estou utilizando o Yarn, mas se você quiser utilizar o npm install, sem problemas, vai funcionar da mesma forma. Agora que o React Router DOM já está instalado, o que eu vou fazer aqui nessa estrutura do Create React App é deletar alguns arquivos que eu acho que já vem configurado e que eu não utilizo muito na minha aplicação. Então vou deletar os arquivos de teste, CSS, essa logo do React e o Service Worker do PWA também. Vou remover as importações aqui, a chamada do Register Service Worker, CSS, e no app.js mesma coisa, logo e CSS também vou remover. Vou deixar apenas aqui uma div em branco para o app, beleza? O que a gente vai fazer agora, vamos começar criando um arquivo chamado routes.js, que vai servir para a gente definir as nossas rotas, beleza? E vou começar aqui, claro, importando o React, porque a gente vai trabalhar com o JSX dentro desse arquivo, e a gente vai importar aqui também algumas coisinhas do React Router DOM, beleza? Então, quais são essas coisas? A gente vai importar o Browser Router, que é a versão do router para browser, então ele vai conseguir trabalhar com o history do navegador, já que o React Router DOM também funciona para outras plataformas. A gente vai utilizar o route, que serve para a gente definir uma rota, e vamos utilizar também o switch, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele daqui para frente. E a gente vai utilizar também outro carinha chamado redirect, e eu já vou falar também por que a gente vai utilizar esse cara aqui. Agora o que a gente vai fazer aqui é definir as nossas rotas. Então, para começar a definir nossas rotas, a gente vai definir uma variável chamada routes, que vai ser um componente do React, beleza? Mas ele é um stateless component, como ele não vai ter estado, eu posso definir ele como sendo uma função. E aqui a gente vai começar definindo o nosso browser router por volta de tudo. E isso aqui vai dar a habilidade para as nossas rotas conseguirem trabalhar com o navigation state do browser, que é aquela URL, conseguir entender a URL e manipular ela, beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou utilizar o switch aqui dentro, e o switch do React Router DOM, ele traz para a gente uma funcionalidade que ele não deixa mais de uma rota ser chamada ao mesmo tempo. Então, o router, por padrão, se a gente tiver duas rotas que ouvem o mesmo endereço na URL, ele iria abrir esses dois componentes. Mas com o switch, a gente garante que ele vai abrir apenas o primeiro que ele encontrar. Tranquilo? Agora a gente vai definir a nossa primeira rota, que eu vou definir com o path, que é só a barra, né? Então como se fosse a home do nosso projeto aqui, e vai chamar algum componente que eu ainda não tenho definido. Por padrão, eu vou colocar aqui um H1 Hello World, só para a gente ver se isso aqui está funcionando. E eu vou adicionar mais uma propriedade aqui na minha rota, que se chama exact. Esse exact aqui vai garantir que essa rota aqui só seja chamada mesmo quando o usuário não ter mais nada além da rota inicial. Então, por quê? O React Router DOM, ele serve basicamente por regex, né? Se a gente tivesse, por exemplo, aqui uma rota /app, essa rota aqui seria chamada tanto para /app quanto para /app, /dashboard, /app, qualquer outra coisa. Então, ele vai entender que isso aqui é como se fosse se contém /app na rota. Aí ele chama, beleza? Com o exect a gente troca esse funcionamento. Ele passa a entender, ele passa a fazer um if aqui no caso, se a rota for exatamente essa e não se ela conter esse endereço aqui dentro, beleza? É legal a gente entender essas coisinhas antes da gente prosseguir. Agora eu vou exportar aqui o
o nosso componente de rotas, vou vir aqui no meu app.js e vou importar as minhas rotas aqui dentro. Show de bola, agora eu vou pegar esse componente de rotas que a gente acabou de criar e vou colocar aqui no lugar dessa nossa div. Como esse componente aqui ele não tem estado também, não tem nada, bora transformar ele em um stateless component também. E aqui eu já posso retornar direto às nossas rotas, já fica bem menor o nosso componente e mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Agora eu vou abrir aqui o meu terminal do VS Code e vou fazer o seguinte, yarn start, para a gente inicializar o nosso servidor do Webpack, beleza? Abrir aqui meu Chrome, peraí, deixa eu puxar só o que realmente interessa para mim aqui. Beleza. O nosso Hello World já está lá, porque a gente está na rota inicial, né? Deixa eu dar até aumentar um pouquinho aqui. E agora a gente vai falar sobre a autenticação nas rotas, beleza? Vamos criar aqui um arquivo chamado auth.js que vai simular a parte de autenticação do usuário. Então, mais ou menos como é que funciona a autenticação no React ou em qualquer front-end. Geralmente, o usuário se autentica na nossa aplicação, a aplicação leva esses dados de e-mail e password para um servidor, seja ele em Node, Ruby, PHP, qualquer coisa assim, e esse servidor nos retorna um token JWT, beleza? Esse token JWT, ele é guardado no storage da nossa aplicação, geralmente no web ele é gravado no local storage, e aí para toda requisição subsequente, ele envia esse token junto para o nosso back-end saber que o usuário está autenticado, beleza? Esse token é criptografado e tudo mais. Então, aqui nesse arquivo auth.js, eu vou só criar uma função para dizer se o usuário está autenticado ou não, beleza? Então, eu vou dar um export default aqui, vou criar aqui um const is authenticated, beleza? Eu vou dar um export nisso aqui. E isso aqui eu vou dar se ele retorna true ou false, beleza? Aqui a gente poderia ter toda a nossa lógica. Então, isAuthenticated, a gente poderia ir lá no local storage, buscar se tem uma informação de token, etc. e fazer toda a nossa lógica aqui dentro. Mas por padrão, como eu não tenho essa lógica montada, né, eu não tenho um back-end aqui para minha aplicação, eu vou retornar que ele está sempre autenticado. Depois a gente vem aqui e troca para false para fazer os testes, beleza? Agora eu vou vir aqui no meu routes.js e a gente vai criar dois componentes novos aqui em cima. Primeiro, na verdade, vamos criar primeiro um componente e depois o outro. A gente poderia criar isso em arquivo separado, eu até acho melhor, mas como isso aqui é um vídeo de exemplo, eu vou criar aqui no mesmo arquivo, beleza? A gente vai criar um componente chamado private route. Ou seja, o que eu quero com esse componente? Esse private route, eu quero que ele seja a mesma coisa que esse route, porém ele só consiga exibir essa tela, o usuário só consiga acessar essa rota se ele estiver autenticado, beleza? Então é isso que a gente vai fazer. O que eu vou fazer aqui é uma função também que vai retornar uma route e aí a gente vai fazer algumas alterações nessa route aqui. Essa route é a mesma route que eu estou chamando aqui embaixo. Quando a gente define uma rota aqui dentro do browser router, no caso a route, ela recebe alguns parâmetros. E como a gente vai estar utilizando esse private route aqui no local, o React Router DOM, por padrão, ele vai enviar alguns parâmetros para esse private route, que é essas propriedades aqui que a gente está recebendo. Então, component, path, todas essas coisas assim. E aí a gente consegue receber essas propriedades aqui em cima. Então, eu vou pegar o component, beleza? E vou trocar o nome dele para component com C maiúsculo, né? Para ficar na mesma lógica da gente chamar sempre um componente com letra maiúscula, aqui a gente pode ver. E aí, vou pegar todo o restante das propriedades e vou armazenar com REST operator numa variável chamada REST, beleza? Aí, agora para essa rota aqui, eu vou passar todas essas propriedades, REST, beleza? E vou redefinir o método render da route. Então a gente consegue redefinir o método render recebendo as nossas props. E aí é aí aqui dentro que rola a mágica, beleza? Lembra que a gente criou uma função isAuthenticated. Então eu vou importar essa função isAuthenticated aqui do nosso arquivo auth e aqui dentro eu vou fazer o seguinte: se o usuário está autenticado, então vou chamar a função isAuthenticated, aí eu vou renderizar, e aqui eu posso quebrar em uma linha para ficar melhor, eu vou renderizar o nosso componente. O nosso componente é aquilo que a gente passa aqui dentro para o componente. Então, aí sim eu vou renderizar o nosso componente com todas as props que a gente passou para ele.
que foi o que a gente está recebendo aqui dentro do render. Se não, o que eu vou fazer é redirecionar o usuário de volta para a rota de login ou para uma rota que ele não esteja autenticado. Então, vou utilizar esse redirect que a gente pegou aqui em cima. Então, vou redirecionar ele para um path name, pode ser para a raiz, né? Vamos supor que a rota principal ela não precise que o usuário esteja autenticado. E aí a gente vai enviar junto o state, e esse state aqui, ele vai garantir que o usuário não perca o histórico de rotas dele. Se a gente só redirecionar ele para algum caminho, ele vai perder todo o histórico, então ele não vai conseguir voltar, avançar, etc., conforme ele já estava tendo antes, beleza? Então é muito importante a gente garantir que ele não perca essas informações, mais por usabilidade e tudo mais. Vou salvar aqui agora, o Prettier já deu uma configurada aqui para mim, né, automaticamente. E agora eu vou utilizar esse componente private route. Então a gente vai definir aqui uma private route com o path, vamos supor, /app, certo? Então toda vez que o usuário tentasse acessar /app, se ele não tiver logado, ele deveria ser barrado. E aqui o component também, eu não vou criar um outro componente, eu vou botar só aqui um H1 também. Você está logado. Então, teoricamente, o usuário só vai poder acessar a rota /app se a nossa função isAuthenticated aqui estiver retornando true, beleza? Vamos testar isso aqui? Vou salvar o meu arquivo de rotas, a gente vai voltar aqui para o Google Chrome e eu vou acessar a rota /app. Veja o que aconteceu, você está logado. Por que ele deu certo? Porque aqui na minha rota, no meu componente auth.js, na minha função auth.js, isAuthenticated, eu estou retornando true. Agora imagine se a gente estivesse retornando false, ou seja, a gente não encontrou um token JWT para o usuário, etc. Eu salvo aqui agora e se eu voltar lá para minha aplicação, a gente vê que toda vez que eu tentar acessar /app, ele redireciona o usuário de volta aqui para o login, beleza? De volta para a raiz, ou que poderia ter um formulário de login ou qualquer coisa assim. Então, com essa alternativa da gente conseguir fazer a tratativa do React Router DOM aqui, a gente consegue fazer de tudo aqui dentro, beleza? Então, imagine que não tenha apenas essa parte de se ele está autenticado ou não, se a gente tem a parte de autorização também, se o usuário é um administrador, se ele é um editor, se ele é um autor, ou seja, as roles do usuário, a gente consegue fazer uma função para fazer uma tratativa disso aqui, e aí conseguir trabalhar com essa permissão ou não, beleza? Por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Não esquece que se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, porque fortalece muito. Deixa também um comentário aí embaixo se você gostaria que eu falasse de alguma coisa específica do ambiente do React, React Native, do Node, JavaScript em geral, ou se você tem interesse em aprender mais a fundo sobre essa parte, talvez de autorização, de ACL, falar sobre roles, sobre permissions, né, dentro do React.js, beleza? Valeu! I just need somebody like you.